Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Górgias, parte número 7. Eu parei quando Sócrates ironicamente estava dizendo, olha, eu estou surpreso que vocês oradores, né, sofistas, têm essa capacidade tão sobrenatural que é poder aconselhar sobre qualquer coisa. Então, Gorgias responde, sim, se soubesses tudo a respeito, Sócrates, como ela compreende em si mesma, de uma vez, praticamente todos os poderes, e apresentarei a ti uma impressionante prova disso. Em inúmeras ocasiões, acompanhando meu irmão ou outros médicos, visitava alguns de seus pacientes que se recusavam a ingerir um medicamento, que era submeter-se à cirurgia ou cauterização do médico. Esgotadas as tentativas por parte do médico de convencer o paciente, era eu quem lograva êxito lançando mão de uma única arte entre todas, a retórica. E sustento igualmente que, se um orador e um médico adentrassem qualquer cidade que escolhesses e nela fossem obrigados a disputar num discurso perante uma assembleia ou em alguma outra reunião a designação de médico, o médico se apresentaria de maneira inexpressiva, enquanto o mestre do discurso, se fosse seu desejo, seria o designado. E se tivesse que competir com um membro de qualquer outra profissão, o orador persuadiria os ouvintes a designá-lo de preferência a qualquer outro indivíduo presente. Com efeito, não existe um único tema sobre o qual o orador não pudesse discursar, dirigindo-se a uma multidão, mais persuasivamente do que um integrante de qualquer outra profissão, tal a grandeza e estranheza do poder dessa arte. Concomitantemente, Sócrates, nosso uso da retórica deveria ser semelhante ao uso de qualquer outra arte competitiva. De fato, outras artes competitivas não se destinam a um uso contra tudo e contra todos, simplesmente porque alguém aprendeu a lutar o boxe. O pancrácio ou a luta com a couraça também a ponto de vencer indiscriminadamente o amigo e o inimigo. Isso a ninguém confere o direito de atacar os próprios amigos ou apunhalá-los até a morte. Ora, imagina alguém que, após se preparar na escola de luta, colocando o corpo em boa forma e se tornando um boxeador, se pusesse a atacar seu pai e sua mãe ou qualquer outro membro da família ou amigo. Por Zeus, isso não constituiria razão para odiar instrutores de ginástica e mestres de luta com couraça e expulsá-los de nossos estados? Afinal, transmitem suas artes visando ao seu uso justo contra inimigos e malfeitores, na autodefesa e não na agressão, ainda que seus discípulos hajam pervertido sua força e arte mediante um uso incorreto. Consequentemente, não são os mestres que são perversos, nem pode a arte ser responsabilizada ou considerada perversa por conta disso, mas sim, a meu ver, os indivíduos que não a utilizam corretamente. Ora, o mesmo se aplica à retórica. De fato, o orador é capaz de discursar contra todos e tratar de qualquer questão de modo a conquistar o apoio da multidão, abordando de maneira persuasiva praticamente qualquer assunto que deseje. Todavia, o fato de ser capaz de subtrair de médicos e de outros profissionais o crédito que lhes pertence não lhe concede nenhuma razão para assim agir. Deve utilizar sua retórica com justiça, tal como na arte da ginástica o instrutor desta deve fazer. É minha opinião que, se alguém se torna um orador e passa a usar injustamente essa arte e o poder dela advindo, não devemos votar ódio ao seu mestre e expulsá-lo de nossos estados. Ele distribui sua arte para ser empregada com plena justiça, ao passo que esse indivíduo, seu discípulo, emprega-a da maneira oposta. A conclusão é que quem merece ser odiado, expulso e punido com a morte é ele, que não a usa corretamente, e não seu mestre. Veja só
como é ardiloso, né, esse discurso do Gorgias e quanto de nós não fazemos isso. Ele está dizendo aqui, olha, a minha arte é a grande arte, com a minha arte eu consigo vencer qualquer discussão, mas veja, se eu ensino a pessoa e eu ensino essa pessoa de forma justa e ele resolve praticar um ato injusto, eu não sou responsável por isso. É o que ele está dizendo aqui, né? Um boxeador que aprendeu a lutar e aí ele vai lá e machuca o seu pai e a sua mãe, não foi isso que o instrutor ensinou para ele, ensinou apenas a lutar. E aí a gente pode se fazer essa pergunta: todas as pessoas devem aprender todas as coisas, por exemplo? É justo que a gente dê uma arma na mão de uma criança? Porque é isso que ele está dizendo aqui, olha, eu estou ensinando, mas o que eu vou fazer? Então, tem uma discussão importante, inclusive, aqui da gente pensar, né, o que deve ser dito, para quem deve ser dito, né, por isso que existiam e ainda existem as escolas iniciáticas, né, você não dá o conhecimento na mão de pessoas que podem fazer um mau uso disso. E aqui um sofista mesmo justificando, e agora o Sócrates vai intervir e investigar um pouco mais isso, né, que é a questão da responsabilidade que você tem quando você tem o conhecimento, né? O que você faz com ele. Sócrates diz: Gorgias, suponho que tu, como eu, temos muita prática em discussões e que já observaste o seguinte a respeito delas. Não é fácil para as pessoas que delas participam definirem entre si os assuntos que se prestam a discutir e, tendo efetivado um processo de mútuo aprendizado e ensinamento, levarem a um bom termo o debate. Pelo contrário, polemizam-se entre si algum ponto e um ou outro afirma que o interlocutor está se expressando incorreta ou obscuramente. Aborrecem-se e consideram que a observação nasceu da malevolência e de um gosto por querelas, em lugar de ter nascido em prol da investigação do tema proposto para a discussão. De novo, Sócrates mostrando aqui o objetivo dele da investigação. De fato, em alguns casos, acabam por produzir um espetáculo vergonhoso, cada um dos interlocutores utilizando expressões abusivas a ponto de as demais pessoas presentes ficarem constrangidas de sua parte, por se permitirem ouvir tais indivíduos. Bem, o que me leva a dizer isso? É que penso que tuas presentes observações não me parecem coerentes ou compatíveis com o que disseste inicialmente acerca da retórica, a importância da atenção aqui quando se ouve uma coisa, e da memória, né? Porque ele sabe o que foi dito e ele está vendo uma contradição. Fazemos o que na nossa vida? Às vezes a gente não sabe nem o que a gente disse hoje, né? E não percebe as contradições que estamos criando. Por isso que eu digo, essa obra não se trata do passado, gente. É um momento aqui presente para a gente olhar como estamos lidando com a nossa vida, né? A consequência é eu temer refutar-te com receio de imaginares que, por espírito de disputa, estou tratando de nosso assunto negligentemente e pondo em risco sua elucidação, motivado pelo único propósito de atacar-te. Portanto, se és uma pessoa do mesmo tipo que eu apreciaria prosseguir fazendo perguntas a ti. Caso contrário, renunciarei a este debate. E que tipo de pessoa sou eu? Uma daquelas que gostaria de ser refutada se dissesse algo falso, ou seja, não verdadeiro, e que gostaria de refutar outra pessoa que pudesse declarar algo falso. Porém, igualmente satisfeita em ser refutada ou refutar, visto julgar a primeira situação a que proporciona maior benefício, porquanto constitui um maior bem para si ser libertado do maior mal, do que libertar alguém. Bonito isso, né? Vou parar por aqui, que é bastante coisa, e vou voltar nesse parágrafo muito importante aqui, essa questão que ele está dizendo aqui sobre a importância, né, de se achar a verdade, né, se libertar alguém desse mal maior de que muitas vezes está acreditando em algo que não é verdadeiro. A importância, então, dessa discussão a sério, né, não simplesmente para debater por debater,
não para desconsiderar ninguém, mas realmente uma investigação para achar essa verdade. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.